como equilibrar a vida pessoal e profissional mantendo um excelente crescimento na carreira? Olha, tá aí uma pergunta dificílima que não só eu escuto muito, nós escutamos muito, né, Lewis, como headhunters dos candidatos que a gente entrevista, como eu pessoalmente tenho uma certa dificuldade, para falar o mínimo aqui, certa dificuldade, né? E então no episódio dessa semana a gente vai debater esse assunto, que é definitivamente uma das perguntas de $1 milhão aí quando se trata de carreiras. E o nosso convidado super especial para isso é o Olaf Hektonen. Desculpe se eu estou pronunciando errado aqui, o sobrenome norueguês é difícil. É executivo sênior com mais de 20 anos de experiência na Yara International, uma das maiores fornecedoras de fertilizantes do mundo, que ingressou na empresa como trainee e chegou até presidente da maior unidade de negócio da empresa no Brasil. Muito bem, tô animadíssimo aqui com esse papo, Olaf. Espero que a gente consiga aprender bastante com você, viu? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, sim. Muito feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É interessante falar um pouco sobre essa vida, essa perspectiva, chegando a esse ponto na carreira, talvez, ou na vida também, de poder reflexionar um pouco sobre o que eu e outros aprendimos no caminho, né? Que talvez pode ajudar as pessoas mais jovens a tomar as suas decisões, porque sempre é a decisão de cada um, de priorizar, certo? E fazer as coisas que cada um quer fazer. É verdade, né? Verdade. Eu acho que a gente vai ajudar bastante gente com esse assunto. Lewis, como é que você está? Animado? Você também sabe priorizar ou não? Não sei. Tô com muito vou ser o melhor aluno hoje aqui, certamente. certamente. Olá, foi um prazer, viu? Obrigado por aceitar nosso convite. Né? Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica, inclusive culturalmente, né, Rodrigo e Olaf, porque o Olaf teve contato com muitas culturas diferentes, então certamente ele vai poder trazer essa perspectiva do tema para essas diferentes culturas. Excelente ponto, Lewis. Acho que sem dúvida é nada melhor do que abordar esse tema com essa ótica multicultural e mais abrangente, porque no final do dia, como o Olaf mesmo falou, é um tema muito pessoal, então esse conhecimento ajuda a esclarecer melhor os possíveis caminhos, né? Até porque cada país tem uma realidade, tem um desafio, cada cultura, né, tem um apelo, muitas vezes um pouco diferente, né? Enfim, vamos lá, vamos começar então. Antes disso, só fazendo uma breve introdução, esse programa aqui, ele chega até vocês com oferecimento da The For Sales Company, né? Grupo empresarial que detém várias empresas de recrutamento, seleção e aceleração de carreira. A mais conhecida delas é a For Sales, que leva o nome da holding, que é hoje a maior recrutadora de média e alta gestão de vendas e marketing da América Latina, né? Então, feita essa introdução, vamos lá, vamos para o que interessa. Olaf, queria te pedir para a gente começar o bate-papo, para você contar um pouquinho mais sobre você e sobre o que é equilíbrio entre vida pessoal e profissional para você, para a gente dar o tom aqui dessa perspectiva que a gente vai abordar, né? Sim, muito bem. Primeiro, eu sou norueguês. Como vocês já ouviram, o português é uma das línguas aprendidas. Então, é possível que não sempre saia a palavra que eu estou procurando. Isso é parte do negócio de trabalhar em diferentes países. Eu estou impressionado, Olaf. Você fala melhor que eu português. Estou até com vergonha. Esperamos que continue assim, então. Vamos ver. Eu nasci numa fazendinha na Noruega. Meu pai era agricultor, minha mãe professora. Vivimos uma vida bem simples no campo, eu diria, mas com 2 irmãos e alguns vizinhos,
tínhamos tudo o que precisávamos nesse momento de verdade. Eu acho que desde cedo eu tinha um desejo, talvez, de conhecer o mundo, não, de ver como viviam outras pessoas em outras partes, isso de poder viajar, conhecer, era eu acho um semente natural na minha pessoa. Então, saí da Noruega aos 16 anos como estudante de intercâmbio. Eu voltei para estudar, para trabalhar um pouco, e depois entrei na Yara, como vocês mencionaram. Passei 24 anos nessa empresa, 24 anos que me permitiu trabalhar em 7 países diferentes, conhecer uma esposa em uma delas, receber 2 filhos, até uma cachorra, ter muitas experiências diferentes. Estou vendo isso, considero que tem sido até agora uma vida rica, com muitas experiências. Quando penso quais eram essas prioridades que para mim definiu um balanço. Não estou dizendo, tem o mesmo problema como vocês mencionaram, que não é sempre fácil de achar esse equilíbrio, né? É difícil. Às vezes você tem prioridades que você pula em diferentes direções. Não é sempre fácil, mas ajuda muito ter talvez um método, uma maneira de pensar sobre qual é essa vida boa, qual é esse equilíbrio que cada um quer procurar. Então, para mim foi importante definir uns objetivos, pensar. Isso fizemos recentemente de novo com a minha esposa, dizer, dentro de 10 anos, quando nós olhamos de volta para esses últimos 10 anos, digamos, no ano 2033, quando olhamos de volta para os anos entre 23 e 33, qual seria o sucesso? Que definiria, que podemos dizer que esse período foi um período rico, bom, satisfatório nas nossas vidas? Essa é uma técnica que eu usei algumas vezes para poder definir objetivos. Isso me ajudou. Um planejamento estratégico da década. Não, mas é interessante porque, na verdade, quando a gente fala de equilíbrio pessoal e profissional, eu nunca tinha pensado nessa ótica, mas a gente está falando de conseguir atingir os objetivos definidos para aquele período na vida pessoal e profissional. Isso é o equilíbrio, né? Perfeito. No final do dia. Perfeito. Então, foi interessante a perspectiva, né? Eu acho que isso também é importante, porque esses objetivos, eu acho que muda muito desde o momento que você é estudante, talvez. Depois você encontra uma pessoa, você namora, casa, talvez tem filhos, os objetivos mudam totalmente, né? A vida realmente muda com meninos, com filhos pequenos. E continuar mudando. Então, fazer essa reflexão com certa frequência, eu acho que ajuda a definir o que é importante neste momento. E depois, evidentemente, trabalho, situação de outros familiares, situação de amigos, talvez saúde, tudo isso pode impactar sobre o que é importante neste momento. Então, fazer isso com certa frequência, não só cada 10 anos, mas talvez precisa fazer a cada 2 a 3 anos, né? Para definir um objetivo e depois procurar cumprir com esse objetivo, né?
Interessante, porque eu vejo que a maioria das frustrações de pessoas que estão insatisfeitas com o equilíbrio da vida ou com a felicidade atualmente está justamente em não entender que a vida é feita de fases, né, Olaf? Né, Rodrigo? E entender que eventualmente uma fase passou, né? O que você já encerrou uma fase da tua vida e tu tá em outra, e aí, como você mesmo disse, Olaf, mudam-se, né, os conceitos, ou mudam-se os parâmetros ali para definir se você está satisfeito ou não com a tua vida, né? Então acho que essa percepção inicial de que do momento da tua vida, né, ela é importante, essa clareza, né, para que você possa seguir. Você concorda, Olaf? Com certeza. Eu acho que, como jovem, talvez saindo da universidade, o trabalho, a parte profissional, provavelmente vai ser muito importante para muitas pessoas, porque você precisa se estabelecer, certo? Você precisa criar uma posição. A minha vontade de trabalhar muito, dedicar muitas horas do dia para a empresa, para o escritório, nesse momento, era talvez a minha prioridade número 1. Eu sei que, pensando para trás, nesse momento, deveria ter equilibrado melhor nesse momento, provavelmente. Deveria ter cuidado mais, fazer exercício, por exemplo, dedicado mais tempo para ler, livros, para ter ideias novas também. Deveria, mas eu acho que também é importante aceitar que você provavelmente não vai achar o ótimo. Você vai definir um objetivo e se você chega a 80%, bom, sucesso. E não se sentir mal por não atingir o 100%, porque 100% provavelmente é quase impossível na maioria dos casos. Você sabe que tem uma reflexão, né, interessante que é uma técnica de planejamento de vida e carreira que eu tive contato uns anos atrás, que ela é um pouco mórbida, mas eu acho o conceito interessante, tá? Mas é basicamente o seguinte: você se imaginar no teu leito de morte, olhando para a tua vida, né, para trás, e entender o que você não abriria a mão de ter feito, conseguido alcançar na tua vida, num aspecto mais macro, né? Pessoal, profissional, familiar, né? E aí, com isso, você definir essas prioridades, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? Quer dizer, você ter um objetivo claro de vida, né? Você fala, olha, isso aqui é importante para mim, é algo que eu não vou conseguir conviver comigo mesmo quando eu tiver 80 anos de idade, se eu não tiver feito isso, se eu não tiver dado foco para isso, né? E eu não sei, eu tive contato, na verdade faz bastante tempo que eu tive contato com isso, e para mim funcionou muito porque é interessante, porque aí você se perdoa também quando você não consegue equilibrar tão bem as coisas, né? Porque você entende que, peraí, isso aqui para mim tá no topo da prioridade. Isso aqui é prioridade 2, isso aqui é prioridade 3. Tudo bem, estou fazendo um trade-off da prioridade 3, estou tradando um pouquinho da 2, mas legal, é isso aqui que eu defini que eu não posso deixar de ter feito, né? Então, enfim, acho que tem alguns exercícios, mas eu percebo que as pessoas têm essa dificuldade, né, Olaf e Lewis, de ter essa clareza de, olha, o que é realmente negociável, porque as pessoas, não dá para ter tudo ao mesmo tempo, né? Enfim, fazer o trade-off, eu acho que é algo que dói um pouco em várias pessoas, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte, Olaf, de que forma que você acredita, né, que nessa tua carreira super ascendente, né, até um presidente de uma grande corporação, de que forma que você acredita que ter essa visão de equilíbrio te ajudou a ter sucesso na carreira, né? Acho que foi muito importante, porque o que você faz no escritório é importante, evidentemente. Com as pessoas, com os seus colegas, isso é muito importante, mas não dá para ter a energia sempre
para mim, por exemplo, é muito importante fazer exercício de algum tipo. Eu não sou o melhor em nada. Eu não vou ser o melhor, o mais rápido em bike, por exemplo, ou mais rápido para correr, mas eu faço várias coisas. Eu me sinto bem, sinto que estou em forma. Isso, para mim, é muito importante. É um elemento. Outro elemento é a família. É muito importante poder dedicar tempo para eles. E como eu solucionei isso foi dizer que o sábado, o domingo, eu vou proteger ao máximo. Eu viajo muito durante a semana. Eu acho que passei durante os últimos 15 anos, pelo menos, passei 50% do meu tempo viajando. Isso é complicado com meninos, com a esposa, manter esse contato com a família, mas eles sabiam também que o fim de semana eu sempre tentava regressar para casa, estar em casa e dedicar meu tempo para eles. Então, acho que definir, como você mencionou também, Rodrigo, definir o que é negociável e o que não é negociável, o que tem que ser respeitado, o que talvez tem que entrar na agenda, certo? Por exemplo, exercício, não basta fazer somente o fim de semana. Então, criar um espaço na agenda, se você gosta nadar, por exemplo, pela manhã, ou fazer bike pela tarde, criar um espaço na agenda. Isso é permitido na maioria das empresas, eu acho. É importante também falar sobre esses temas, discutir com colegas, discutir com o chefe, certo? Para que todos saibam quais são as prioridades de cada um. Porque transparência nesse sentido também ajuda. Né? Interessante. Ô Life, eu tenho uma curiosidade que quando você falava, né, tu deu aí um modelo, né, de como equilibrar isso, de como encaixar, né, certas atividades dentro da rotina. Tu trabalhou em diferentes países, né? Você é norueguês, morou na Colômbia, Brasil, você está na Espanha agora, né? O que você aprendeu sobre as diferenças entre os países, entre as nacionalidades, sobre o que é equilíbrio, né? O que é equilíbrio para o brasileiro e como isso é diferente do equilíbrio de uma vida de um espanhol, por exemplo, e como que você equalizou isso como executivo? Isso é interessante. Eu acho que isso toca um tema que é importante para qualquer executivo em geral também. Isso é muito olhar, ouvir as pessoas ao redor de você, porque as prioridades são diferentes. E sim, é verdade que variam entre países, mas também variam entre pessoas dentro do mesmo país, né? Para um brasileiro X pode ser bem diferente de outro que é vizinho, que talvez são bons amigos, mas talvez as prioridades são um pouco diferentes também. Então acho que sim, existem diferenças. Por exemplo, eu gosto muito do Brasil por essa não sei como se chama, cercania, ou essa relação entre pessoas, que é perto essa relação, né? É fácil de conhecer um brasileiro, a música, a comida, a convivência. O Olaf não morou em Curitiba, pelo jeito. Você não conheceu os curitibanos, Olaf. Perdão, te interrompi, desculpa, Olaf. Só pra gente jogar não pude perder a piada aqui. Mas, olha, por favor, continue, você tem razão. Você tem total razão. Tá? Perdão, vamos lá. Então isso faz que chegar a um país como o Brasil, como estrangeiro, é fácil. Sempre que você está disposto a procurar os positivos de cada país, certo? Eu acho que de volta ao que
que cria um equilíbrio na vida, qualquer coisa positiva ajuda a criar equilíbrio. Pode ser algo que requer muito trabalho, talvez, mas se você vê isso como positivo, é uma coisa que ajuda no balanço, no lado positivo, certo? Se você tem essa capacidade de procurar o que um país pode oferecer dos positivos e talvez deixar ao lado as coisas que você acha que pode melhorar, não focar tanto nisso no dia a dia. Acho que também ajuda na procura desse equilíbrio, ajuda no momento de se sentir bem no dia a dia. Então, eu sei que na Espanha, por exemplo, o que foi uma coisa que foi complicada aqui era os horários de trabalho. Aqui, o espanhol, pelo menos quando eu estava aqui, gostava de começar o dia de trabalho às 9, 9h30, trabalhar até às 2 da tarde, certo? Ter uma pausa, talvez de 1, 2 horas, e depois podiam trabalhar de 4 até às 8, 8h30 da noite. Isso, para mim, que tinha meninos pequenos nesse momento, era terrível, porque não via nunca os meninos, mesmo se eu estava viajando, mas os dias que estava em Madrid, não cheguei a casa para ver os meninos entre semana. Então, ficou só o final de semana. Na Noruega, eles têm outra prioridade nesse sentido. Entra no escritório cedo, talvez 7, 8, mas querem sair às 4, 5 da tarde, para ter o resto da tarde, à noite, com a família. Diferentes formas de vida, que os dois podem ser boas, mas requer uma adaptação. Talvez para mim, pode ser que porque sou norueguês também, mas eu gosto mais justamente nesse sentido, eu gosto mais do estilo norueguês, de poder ter uma parte definida do dia disponível para a família também, né? Deixa eu lembrar de uma história interessante aqui, Olavo, Rodrigo. Eu tenho um grande amigo meu que ele trabalha numa multinacional espanhola e ele já está num cargo de média e alta gestão, foi expatriado há 2 anos atrás para Madrid. Foi super feliz, né? Ele e a esposa e tal. Chegou lá com a intensidade altíssima, né? Jovem, querendo crescer na carreira, trabalhando aqui no Brasil bastante, né? E aí ele chegou nesse ritmo lá na Espanha. E aí ele teve um choque. Porque ele estava numa rotação 100 e os colegas deles, pares, equipe, estavam ali nos 70, 60. E a equipe começou, ei, te acalma, vai devagar aí, não é esse ritmo não. E aí ele teve um choque disso, tanto que ele não conseguiu, ou aparentemente ele não se adaptou tanto e voltou para o Brasil. Mas isso é muito interessante, isso que você está falando, Lius, porque é uma coisa que eu percebo que a maioria dos profissionais brasileiros não entendem muito isso. Porque quando a gente, ao recrutar para outros países, né, a gente percebe uma similaridade muito grande do Brasil com os Estados Unidos, no ponto de vista de estilo de intensidade do trabalho. Uhum. E uma diferença muito grande do Brasil com a Europa, né? No sentido de que o europeu ele tem como uma característica ficar mais tempo nas empresas e ter menos ascensão. Ela é um ritmo de carreira bem mais lento, né? E eu acho que o brasileiro, quando ele vai ser expatriado para a Europa, ele tem esse paradigma de, país de primeiro mundo, né, uma região com uma economia forte, então vou crescer mais rápido. E é exatamente o contrário. Né? Você tem movimentos bem mais lentos de carreira e você tem muita gente que está empacada no cargo ali, está 10 anos no mesmo cargo e está te obstruindo, né, ali para você crescer. Então tem que tomar um certo cuidado na hora de fazer esses movimentos de carreira, de fato, porque
tem que fazer uma pesquisa muito bem feita para você entender qual que é a realidade que você está indo, né? Porque às vezes a gente idealiza, tem uma visão deturpada daquilo e acaba enfrentando esses choques de realidade. Sim. Né? Não, certamente o Olaf deve ter observado vários casos desse, né, Olaf? Sim, isso é interessante o que vocês mencionam ali, porque quando eu cheguei ao Brasil, era uma das coisas que eu notei como muito diferente no Brasil, comparado com, de fato, a maioria dos países onde eu estava. Eu dizia a muitas pessoas dentro da Yara que tem paciência suficiente numa posição para poder demonstrar resultados. Porque é com os resultados demonstrados que as portas importantes vão se abrir. Se você pula de uma posição para outra cada ano, pode ser que você ganhe um pouco em cada vez que você pula, mas é muito importante poder criar resultados, poder demonstrar que você é capaz de entregar resultados, de tomar um projeto, de entender o que é, de definir e executar, e entregar os resultados. Isso é que vai abrir a possibilidade de não pular um pouco, mas muito. A minha experiência é que para realmente chegar a ver resultados concretos, você precisa de 2 a 3, talvez 4 anos. Mas se você ter essa paciência, portas grandes podem se abrir. E talvez isso é diferente numa empresa da norte da Europa, pode ser. Evidentemente, eu trabalhei a minha vida toda numa empresa norueguesa, então, mesmo se ela tem escritórios em 60 países ao redor do mundo, é claro que a cultura, a base dessa empresa, a cultura ou vem da norte da Europa. Então, talvez é influenciado um pouco por isso, mas o meu conselho para muitas pessoas: não pulam com tanta frequência. Tem paciência para realmente ver os resultados do seu trabalho. E aí tem um ponto interessantíssimo nisso que o Olaf falou, hein, que é a questão da manutenção do equilíbrio. Porque quando você pula de cargo com muita frequência, cada salto que você dá balança teu equilíbrio pessoal, porque você tem uma curva de aprendizado, de adaptação. Então, no final do dia, você está se expondo a uma instabilidade, a uma mudança de contexto, uma necessidade de se adaptar a um contexto novo, né? Então, mas na prática é muito interessante, né? Como é difícil ter essa calma, essa tranquilidade, essa sabedoria de fazer esses movimentos, né? Porque... Acho que a gente tem um componente no Brasil que dificulta um pouco isso, que é a nossa economia, né? A gente tem uma economia que o mercado de trabalho tem milhões de desempregados, então já cria um elemento de competição. Aí a pessoa, o profissional, ele tá, não, preciso performar, porque tem outros 3, 4 querendo o meu cargo aqui, que são tão bem informados quanto eu. E o segundo a gente tem uma economia cara, né? Nossa inflação, acesso a bens de consumo em geral é mais alto. Então o cara fica naquele trade-off. Pô, ok, eu quero ser paciente, quero deixar a carreira transcorrer, mas eu preciso ganhar mais, eu preciso trabalhar mais, eu senão... adicionaria um terceiro, achei genial o teu resumo, Lius, eu adicionaria só um terceiro elemento aí, que é uma cultura capitalista / consumista. Exato, né? Perfeito. Porque aqui o brasileiro ele é consumista. Sem dúvida. E muito em função dessa escassez de acesso a bens de consumo. Porque aqui, de fato, é muito caro, né? A gente tem uma relação inversa dos Estados Unidos, né? E de países desenvolvidos, onde a mão de obra é cara e o produto é barato. Aqui a mão de obra é barata e o produto é caro, né? Então você parece que potencializa essa aspiração consumista, né?
Então, acho que tem esse contexto aí de pressão por ganhar mais, por crescer, né? Tem esses 3 componentes aí que você trouxe, né? Eu acho que são pontos importantes que você menciona, Luiz, Rodrigo. É claro que o contexto entre países pode ser bem diferente. Como você mencionou agora, o nível de salário que você tem na entrada de uma empresa norueguesa, por exemplo, é bem mais alto relativamente que você pode ter numa empresa brasileira. Ali é verdade que quando você chega, quando você passa na carreira, você pode crescer muito mais no Brasil. Na Noruega, você não vai crescer tanto, mas o nível de entrada é relativamente alto. Isso impacta, está claro. Isso é importante entender essas coisas e também tomar isso em conta quando você analisa por que as pessoas fazem como fazem, né? Então, uma coisa que eu também experimentei nos diferentes países é que todos estão dispostos. Estou falando de todos os países onde eu trabalhei. As pessoas profissionais estavam dispostas a trabalhar duro, de fato. Talvez de diferentes formas, começando a diferentes horas, terminando a diferentes horas, trabalhando, talvez, algumas culturas trabalham mais ou fazem mais ao redor da máquina de café, e outras talvez trabalham mais em frente do computador, certo? Mas todos estão dispostos a trabalhar duro, todos querem crescer como profissionais. Eu acho que, em geral, tem muitas pessoas que têm uma vontade realmente profunda de crescer como pessoas, de crescer como profissionais e de chegar o mais longe possível para atingir os seus objetivos. Isso sim. Não, totalmente de acordo. E, inclusive, eu acho que isso é um mito em termos de cultura, de governança corporativa, que a gente vê muito aqui como recrutadores, né? Que é o mito da necessidade da motivação das pessoas, né? Da empresa motivar, do líder motivar. Não, as pessoas são automotivadas, né? O estado natural do ser humano é motivado, não é desmotivado. O estado é quase uma questão biológica, evolução financeira, evolução física, é quase uma questão biológica, né? Então, quer dizer, tem uma predisposição das pessoas em melhorar com o passar do tempo, evoluir com o passar do tempo. Eu acho que o grande desafio que nós líderes temos e as empresas têm é você não desmotivar, porque no final do dia as pessoas querem trabalhar duro no sentido de entregar resultado e fazer, mas a verdade triste é que nós, como líderes e como empresa, a gente é muito bom em desmotivar as pessoas, né? Então, não por querer, muito sem a intenção, mas eu vejo muito essa lógica, né? Que eu acho que eu não sei se você concorda totalmente com o que eu estou falando, Olaf, mas pegando esse conceito que você falou, que em diferentes culturas as pessoas querem crescer, querem se desenvolver, querem, enfim. Eu acho que o que você menciona é um desafio muito comum para qualquer líder, né? Como assegurar que o seu time dá o melhor. A minha experiência também é que quando para mim funcionou melhor era quando eu não estava em meio de tudo, que eu podia dar uma direção, que eu sentia que tinha pessoas com a capacidade, com a vontade para fazer o que tinha que fazer, e depois deixar eles fazer o que pensavam era o correto no momento. É muito fácil muito difícil, queria dizer, muito difícil para
para líderes sair do caminho, né? Sair para não ser uma opção, porque você às vezes sente que, mas como se eu não estou ali, qual é o meu papel? Quem vai ver que eu estou trabalhando, certo? Se eu não estou controlando, mas os momentos mais ricos e com mais satisfação que eu tive foi ver quando as pessoas encontravam a sua solução sem a minha ajuda direta. Mas talvez dentro do framework, não sei qual é a palavra correta aqui, mas na direção que tínhamos definido como time, mas sem dizer exatamente o que fazer. Legal. Olaf, com a tua experiência em diversos países, né, e naturalmente com a tua própria nacionalidade, né, quais foram as lições que você mais deu para os times aqui no Brasil, né, para os seus liderados no Brasil, no que tange a equalizar a vida profissional e pessoal? Fixar um objetivo claro com um deadline claro e entregar a tempo. O que eu vi, isso pode ser, isso não necessariamente é brasileiro, né? Pode ser alguma coisa da companhia ou da empresa onde eu trabalhava, mas era talvez um desafio em ser o suficientemente formal para entregar o que tínhamos acordado no momento correto. Muitas vezes o projeto, a tarefa talvez foi concluída uma semana, talvez ou uns dias depois. Existem muitas razões, e às vezes boas razões, mas se você diz que vou entregar 100 para você dentro de 2 semanas, bom, espero receber 100 dentro de 2 semanas, não 105 em 3 semanas. Não sempre compensa isso, tem que termos um acordo, cumprir com esse acordo, talvez foi um dos desafios maiores. Mas não estou dizendo que isso necessariamente é algo brasileiro, pode ser uma coisa, um desafio particular da nossa empresa, nesse momento. Perfeito, perfeito. E Olaf, queria pegar essa última reta do programa aqui para a gente fazer uma bateria de perguntas mais práticas relacionadas a esse equilíbrio, em linha com esse início que o Lewis deu aqui, já entrando na parte de dicas, né? E aí eu queria dar sequência a essa lógica te perguntando quanto que foi, em média, o tempo que você trabalhou ao longo da tua carreira em horas, assim, porque quando a gente fala de pessoas que chegaram a C-level, o estereótipo é sempre do hard work, né, da pessoa que trabalhou 12, 14 horas, tudo, então eu queria ouvir de você, né, que já chegou lá, quanto que foi o tempo, mais ou menos, né, o tempo que você dedicou ao longo desses 25 anos de Aras, em cada pedaço da tua carreira? Sim, quanto gostaria agora poder dizer que consegui trabalhar 8, 9 horas e chegar à família e também ter trabalho. Não, de verdade não foi assim, eu trabalhei muito. Eu acho que talvez em geral entrando às 8, saindo às 6, 7 da tarde. Como mencionei, também viajava uns 50% do meu tempo. Geralmente, quando você está de viagem, depois de sair de uma visita para um cliente, talvez, de uma visita para uma fábrica, você vai jantar, né? Então, quando você não está dormindo, você está trabalhando. Então, trabalhei muito, de fato.
Bom, tenho que aceitar que não sempre foi esse exemplo que gostaria de ser. Porque eu compensei, às vezes, com horas, quando não tinha a solução direita, certo? Quando não sabia, temos que fazer isso, temos que fazer assim. Esse é o time que tem que trabalhar nisso. Esses são os recursos que precisamos de outras pessoas. Não sempre sabia e compensava com horas. Então, terminou sendo muitas horas. Mas eu acho que ali temos uma das chaves também, que é difícil evitar que o trabalho requer muitas horas dedicadas. Mas é possível agendar pequenas coisas que você quer fazer. Eu usei, eu acho que levo talvez 15 anos usando um app. Bom, no final era um app, antes era mais uma lista escrito à mano, né? Mas com hábitos, pequenos hábitos que eu quero fazer. Nessa lista hoje está, eu quero ler 20 minutos. Um livro que não tem nada a ver com o profissional, que é um livro que me dá algo além do minha área profissional, né? Eu quero fazer um pouco de exercício, então eu tenho duas coisas. Eu faço 30 flexões, assim, push-ups, cada manhã, 5 dias por semana, eu faço 30 ou 60 sit-ups. Isso toma, o primeiro toma 30 segundos, o segundo toma 1 minuto, e se você faz 5 dias por semana, realmente dá resultados. Outro é que quero fazer yoga 30 minutos 3 vezes por semana. Então, usar uma ferramenta como um app, por exemplo, o app que eu uso se chama Habit Minder, e me dá um pequeno reminder. Agora você deveria fazer os 30 push-ups. Ok, às 8 da manhã. Não, de fato, às 6 da manhã. Os 60 sit-ups. Bom, está rapidamente feito, e quando eu começo o dia, eu sinto que já cumpri algo, eu já fiz algo, e estou conseguindo manter esse balanço que estou procurando. Então, pode ser uma dica para outras pessoas também que querem assegurar, dedicar um tempo para outras coisas que trabalhar, mesmo se a agenda é cheia, porque eu acho que para todos nós a agenda termina ficando bem cheia, né? Interessante, quer dizer, criar rotinas, compromissos e ter disciplina de seguir para você ter essa sensação de controle sobre tuas prioridades, para não deixar a coisa desandar, né? O Olaf, uma coisa que a gente percebe que é muito difícil de fazer na prática é conseguir, de fato, se desconectar do trabalho no final de semana, né? Virar a chave mesmo, né? Você falou ali no começo desse hábito que eu acho extremamente saudável, né? De você definir, né? Final de semana da família, vou me estar presente naquele momento. Que técnicas que você usa, por mais simples que pareça, eu acho que qualquer dica nesse sentido ajuda, porque realmente é uma dificuldade grande que as pessoas têm. Que técnicas que você usa para dar essa desconectada, conseguir virar a chave mesmo? Sim. Nos últimos anos, eu acho que primeiro tem uma capacidade nata de quando sair do escritório, penso em outras coisas. Isso para mim vem relativamente fácil, então isso ajuda. Mas eu acho que os teléfonos móveis que temos hoje têm, eu acho que todos, a capacidade de criar esses focus areas, ou focus, pelo menos nos produtos da Apple, chamam
você pode definir focos, certo? Então, por exemplo, entre 8 e 12h30, eu tenho definido que não quero receber alarmes da maioria dos apps, com a exceção de alguns poucos que eu uso durante o dia. A mesma coisa para o tarde. Para o final de semana, tem a mesma coisa. Apagar para assegurar que o telefone não soa todo o tempo, para lembrar que você recebeu um e-mail, certo? Ou que tem uma mensagem de tal pessoa, de WhatsApp, o que seja. É possível de assegurar que o ambiente está um pouco menos impactado por isso. Outra coisa que funciona muito bem para mim, criar um plano com os filhos e com a minha esposa para o final de semana. Esse final de semana vamos visitar o castelo de Guadalest, que fica aqui perto da casa. Esse outro fim de semana vamos ir para a praia, criar um compromisso com eles também e fazer um plano de família. Funcionou. Eles, para mim, me deram a possibilidade de, as primeiras 2 horas do sábado e domingo, era para eu fazer exercício, sair na bike, ou sair na bike, por exemplo, ou sair a correr, ou jogar tênis, o que for. E eles sabiam que quando eu chegar depois disso, eu estava satisfeito porque tinha feito o exercício desse dia e podia dedicar o resto do tempo para eles. Mas é importante isso de criar uma certa barreira, e com barreiras pode ser, por exemplo, através de não receber recordatórios, não receber esse plim que chega outra mensagem. E também falar sobre isso com os colegas, com o meu chefe, criar expectativas, certo? Que não vou responder as mensagens de uma vez durante o sábado e domingo. Uma coisa que também usei com a minha equipe, porque acho que como cheguei a posições mais altas na empresa, o meu exemplo era muito importante para os demais. Então, se eu enviava e-mails durante o fim de semana, eu criava uma expectativa que outras pessoas também estavam fazendo o mesmo. Se eu alguma vez estava trabalhando um sábado, por exemplo, existe uma função em Outlook onde você pode dizer, quando você envia o e-mail, pode dizer que este e-mail não deveria sair da computadora até às 7 da manhã na segunda-feira. Então, eu podia fazer a minha parte, mas o e-mail não chegou para outra pessoa até a semana começar de novo, né? Então, é bem importante ser um bom exemplo e por isso também conseguir estabelecer esse balanço que estamos discutindo, né, que estamos falando, é ainda mais importante para um líder, talvez, porque você cria o estándar para o resto do time também. Eu acho que não só da liderança, né, Olaf? Especialmente da liderança, porque o líder de fato ele dá o tom, né? Mas o grupo como um todo, cada membro do grupo ele precisa ter essa consciência de que, ok, eu escolhi estar trabalhando no sábado, mas eu não posso ser, eu vou usar a palavra egoísta, não posso ser egoísta de mandar um e-mail aqui no sábado às 3 da tarde
alarmar todo mundo. E aí tem lá alguém que tá com a vida equilibrada, que tá no sábado, e que tem um compromisso com o grupo também, mas que escolheu estar no final de semana relaxando, e aí você gera uma ansiedade nele. É um pouco egoísta isso, né? Então acho que tem que ter, de fato, essa consciência de que, ok, eu escolhi estar trabalhando no sábado, foi uma opção minha, por diferentes motivos. Mas eu não vou externalizar este meu trabalho no sábado para alguém que está com a vida equilibrada, especialmente dentro do meu grupo, né? Inclusive, até me lembrei de uma situação interessante, né? A gente tem uma pessoa do time que tem 2 filhas pequenas e ela tem um horário de trabalho alternativo, né? Ela trabalha à noite e tal, quando as crianças estão dormindo. Ela trabalha à tarde e à noite. E aí ela mandava muito e-mail, meia-noite, 11 da manhã, da noite, né, para as pessoas, né? Inclusive a gente combinou, é um reporte direto meu, até orientei, isso faz 1 ano e meio, 2 atrás, eu até orientei a pessoa, falei, olha, faz o seguinte, programa o disparo, não passou do horário de trabalho, programa o disparo, porque senão as pessoas vão achar que é normal, elas não entendem que você tem um horário alternativo, e elas vão achar que é normal trabalhar 11h30 da noite. Uhum. E aí a gente vai criar um problema na empresa, porque daqui a pouco as pessoas estão lá... Você gera uma pressão de grupo. Né? E eu faço muito isso também. Se eu tô com o horário muito alternativo trabalhando, eu programo e-mail para o dia seguinte, 8 da manhã, né? Para cliente, para equipe interna, para você não criar esse pânico de deveria estar trabalhando. Se o diretor-geral está trabalhando, eu deveria estar trabalhando esse horário também. Mas eu também sinto que a gente também tem que se blindar, né? A nossa maturidade profissional precisa trazer isso pra gente, né? Não, ok, se essa pessoa escolheu estar mandando mensagem nesse horário, um e-mail nesse horário, ok. Eu só vou olhar esse e-mail amanhã, tal horário, quando eu estiver trabalhando. Então, a gente também tem que criar essas proteções, certo, Olaf? É muito, muito importante. Não é fácil para alguém jovem que quer mostrar o melhor de si, certo? Dizer que, não, o sábado eu não trabalho. É muito difícil para a pessoa saber como vai ser percebido isso para outra pessoa que talvez tenha uma decisão sobre essa pessoa, o crescimento dessa pessoa, certo? A solução mais fácil é responder de uma vez. E ali você começa a criar uma cultura difícil numa empresa, porque não está bem que as pessoas trabalhem demais. O que as pessoas... O que as empresas normalmente precisam é qualidade, não quantidade, certo? E a qualidade precisa também tempo de reflexão, tempo de descanso, tempo para falar com outras pessoas, tempo para ter outras ideias através de um livro, talvez, ou o que seja. Então, é bem importante proteger esses espaços que são, talvez não trabalho duro em frente do computador ou dentro de uma reunião, mas que também é importante para cada profissional. Tá certo. Fantástico. Uhum. Muito bem, Lewis, faltou algum ponto para a gente? Olha, pelo contrário, a conversa foi muito rica, muito rica. A gente fez uma reflexão muito importante aqui, o Olaf nos direcionou aqui, Rodrigo, e você para vários pontos muito legais. Pois Gostei bastante. Definitivamente. Olaf, queria te agradecer demais aqui em nome da The Forces Company, né, pela tua disponibilidade, em nome do time também do programa aqui, que tem gente fora da Forces que ajuda também ao programa, então, adoramos a conversa, né, acho que você deixou várias reflexões importantes, e eu penso que esse tipo de tema é o tema que de fato muda a vida das pessoas, né? Então tenho certeza que você vai ajudar muita gente a tomar pequenas decisões, né, que podem fazer a diferença na vida delas, né, deixando elas mais felizes, mais realizadas, né? Então muito obrigado mesmo. Queria te devolver a palavra para você fazer o encerramento aqui do nosso programa, Olaf. Primeiro, de novo, muito obrigado pelo convite, Luiz, Rodrigo, tem sido um prazer falar com vocês. Que bom que vocês estão dedicando tempo para esse tema, que eu acho que é muito importante para pessoas, mas também para a sociedade. Então, agradeço de novo o convite.
É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Antes de encerrar, Rodrigo, como é que fala o teu sobrenome? Olá, conta aí pra gente. Pergunta. Quero ver se o Rodrigo acertou. Boa pergunta. Minha mãe diria Ula Hekton. Ixi, passei longe. Nossa, passou. Você parece forçou um o REC. sobrenome árabe até, Tu né? forçou no REC. É um negócio um pouco mais suave. Esse era o nome e sobrenome, né? Olaf, nome e sobrenome Hekton. Mas é norueguês. Então, como tenho trabalhado tanto tempo fora do país, já acostumei a várias versões desse nome. Deve ser legal. Muito bem. Muito bom. Chegamos ao final de mais esse episódio do Raise the Bar. Acho que a lição que fica aqui, né, Lewis, é Raise Your Personal Bar, né? Exatamente. Porque realmente equilibrar as barras aí, pessoal, profissional. Balance Your Bar, talvez, né? Exato. Seja o nome do programa de hoje aqui. Se vocês gostaram do episódio, com certeza sim, curtam, compartilhem com quem pode estar precisando dessa reflexão. Se inscreva no canal e nos vemos na próxima terça-feira, às 7 da noite ou no horário da sua preferência, né? Até porque a gente o programa está disponível em N locais. E por hoje é isso. Um abraço a todas e todos e até lá.